22 de janeiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Se este vídeo ou este áudio chegou até você, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu coração, seja abençoado, seja um canal de bênção. Deixa aí o seu like, se inscreve em nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos, comente, compartilhe, seja um canal de bênção, mande esta mensagem para alguém. Deus está falando e Deus pode falar, transformar a vida de alguém. Seja curado, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. A contemporaneidade do ministério profético, esse é o tema da nossa lição esta semana. Portanto, o tema principal desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2026 é: somos santuários do Espírito Santo. O texto se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulos 16, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Portanto, nós temos também texto de apoio que é no mesmo capítulo, versículo de número 19, que diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Vejamos, nós, caro ouvinte, nós temos como objetivo aqui te levar a identificar claramente as duas correntes de interpretação a respeito da contemporaneidade do profetismo bíblico e dos dons espirituais. Portanto, estaremos falando também sobre o cessacionismo e o continuismo, ou seja, vejamos na posição, a posição pentecostal histórica, o templo vivo de Deus. A igreja em Coríntio vivia intensos desafios espirituais. Portanto, desafios espirituais, morais, doutrinários. Paulo escreve para corrigir divisões, carnalidade e má compreensão da obra do Espírito Santo. É nesse contexto que ele afirma algo revolucionário. Travou a língua aqui, mas vamos lá. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em pessoas redimidas, nascidas de novo. Vejamos, onde o Espírito habita, ali existe altar, governo, manifestação de Deus. Ser templo não é apenas um privilégio espiritual, é uma responsabilidade profética. O Espírito que habita em nós não é silencioso, inativo ou decorativo. Ele é a presença viva e operante. Portanto, se somos santuários de Deus, estamos permitindo que Ele governe tudo o que acontece dentro de nós? Vejamos a exegese do tema da semana, a contemporaneidade do ministério profético. A palavra profético, biblicamente, não se limita à previsão de futuro. No Novo Testamento, profecia envolve edificação, exortação e consolação, como está confirmado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A contemporaneidade do ministério profético afirma que Deus continua falando
orientando, edificando a sua igreja, não por meio de novas escrituras, mas pela aplicação viva da palavra escrita, operada pelo Espírito Santo. O ministério profético é contemporâneo porque o Espírito Santo é eterno e presente. Vejamos a exegese do texto principal de hoje, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo usa o termo nós, santuário, não o pátio externo, mas o lugar santíssimo. Isso revela que a habitação do Espírito é íntima. O crente é consagrado, a igreja é coletivamente um templo vivo. A advertência é séria. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o templo de Deus, isso inclui divisão, heresia, desprezo pela santidade, resistência à atuação do Espírito Santo. Quem rejeita a obra do Espírito, rejeita o próprio Deus que habita na igreja. Os apóstolos são os novos profetas, contexto do Novo Testamento. Na igreja primitiva, o ministério profético era plenamente ativo. Profetas reconhecidos, Atos capítulo de número 13, versículo 1, profetas e doutores de Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 27, 28, 21, versículo 11, Judas e Silas, Atos 15, versículo 22 e 32, eles não eram membros ocasionais, eram líderes reconhecidos, viajava com os apóstolos, exercia um ministério contínuo. Vejamos, Deus não levanta o ministério profético para espetáculo, mas para fortalecer, orientar e preparar a igreja. Vejamos o que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Dons ministeriais são pessoas. Já estamos terminando. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Ouça bem, dons ministeriais são pessoas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Aqui Paulo ensina que os dons ministeriais não são cargos humanos, são pessoas dadas por Cristo, pois ele prometeu: e eu vos darei pastores que vos apacentarão e vos ensinarão com ciência e inteligência. Vejamos, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, e isto significa: a igreja não escolhe ministério, Cristo concede ministérios à igreja para que o corpo cresça saudável. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, os dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E na explicação exegética está dizendo assim: os dons são manifestações, não talentos naturais. Os dons são manifestações, não talentos naturais. São dados exclusivamente pelo Espírito Santo. Operam no serviço, na missão, no culto. Exemplos: palavra de sabedoria, cura, profecia, variedade de línguas. Quando o Espírito se manifesta, a igreja não perde a ordem, ela ganha vida. Portanto, vejamos as duas correntes de interpretação. Alcançando o nosso objetivo o cessacionismo defende que os dons cessaram com os apóstolos. Continuismo pentecostal afirma que o Espírito continua operando, os dons permanecem ativos.
A igreja precisa da manifestação do poder de Deus. Não podemos negar aquilo que o Espírito Santo continua fazendo em um templo que ainda está vivo. Já estamos terminando. Somos santuários, somos vós. Uma igreja cheia do Espírito jamais será muda diante do pecado, nem estéria diante da missão. Somos santuários vivos, corpo em edificação, igreja profética para este tempo. Se o Espírito ainda habita em nós, por que agir como se ele tivesse se calado? Portanto, Deus tem um chamado para nós nesta mensagem, que líderes, homens e mulheres desta geração preservam o templo, honrem a presença e permite a manifestação do Espírito Santo até que Cristo venha. Meu amado irmão, ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor continue usando cada um poderosamente nesses últimos dias, ministrando a palavra, compartilhando a palavra como mensageiros da última hora. Amém.